Queridos irmãos, queridas irmãs, então nós já estamos encerrando esse capítulo, Processos de Fuga. Esse vídeo é de número 575. 575. Processos de Fuga. Hermínio Miranda, Diálogo com as Sombras. E o término, Hermínio diz assim: são muitos os que falam em nome de uma fé que não possuem mais. E é verdade, são muitos que falam em nome de uma fé que não possuem mais. Pois, recorrendo ao Evangelho segundo o Espiritismo, para o espírita verdadeiramente espírita, para os desígnios de Deus, para Allan Kardec, para mim, eu não acredito noutra fé que não seja a deixada no princípio do Evangelho, anotada por Hippolyte Léon Denisard Rivail, Allan Kardec. Fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face, em todas as épocas da humanidade. Essa que de fato é a verdadeira fé. Não desfazendo de ninguém. Não desfazendo de ninguém. Mas a fé que nós vemos por aí, sendo praticada, sendo ensinada, é uma fé egoística, é uma fé fanática. Fé sem raciocínio. A fé não inabalável. A fé sem raciocínio. A fé que não encara a razão face a face em todas as épocas da humanidade é aquela que nos levam aos transtornos, pois fulano morreu, eu também morro com ele. Isso é falta de raciocínio, isso é falta de prudência, é falta de bom senso. Eu descubro que um jovem de 12 anos, num acidente horrível, desencarna por mim. Por eu, né, por não ser detentor da fé inabalável, por eu não encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade, por eu não ter conhecimento dos desígnios de Deus, da lei de causa e efeito, ação e reação, eu escrevo lá na nota de falecimento meus pêsames, meu sentimento. Que tristeza, tão jovem, morreu tão novo, drasticamente. Uma pessoa, um menino com uma vida longa pela frente. Que desgraça
deixou no coração dos pais e da família. Eu não discordo dessas colocações, mas eu também não concordo com essas colocações de acordo com o conhecimento que eu tenho. Só escreve aqueles que desconhecem os desígnios de Deus. Pois todos aqueles que conhecem, que têm conhecimento da fé inabalável, ele encara frente a frente durante todas as épocas da humanidade. Ele tem conhecimento de causa e efeito, de ação e reação. Ele sabe que ali não foi feito ali um castigo de Deus. Não houve ali um crime. Ninguém ali foi penalizado. Ah, Luiz, mas é difícil. Gente, eu não estou dizendo que é fácil. Eu estou apenas dizendo que nós precisamos nos preparar. Porque parece que é muito mais fácil a gente blasfemar contra Deus do que buscar saber por que tudo aquilo aconteceu e acontece na nossa vida. Nós somos cheios desse desculpismo, processos de fuga. Com medo de auto nos esclarecer, recorremos ao desculpismo. A lei de causa e efeito, ação e reação. Pois uma coisa eu posso te dizer, reclamando ou não reclamando, blasfemando ou não blasfemando, chegou o momento do indivíduo ser carbonizado, ele vai ser carbonizado. Chegou o momento do avião cair no processo resgate coletivo, ele vai cair. Não será o ser humano que o impedirá. A hora que o ônibus tiver que colidir com um outro veículo e matar 40, 50 pessoas, ele vai colidir. Isso não depende do homem. Isso depende de cada indivíduo que se encontra dentro daquele coletivo. Não depende de Deus. Não depende do homem. Depende da programação de cada um que se encontra endividado perante a contabilidade divina. Não é Deus, não é Jesus. A hora que o jovem tiver que sofrer um acidente, e vou dizer um caso aqui. Eu conheci um jovem em São Sebastião do Paraíso, não posso dizer nome. Mas já faz mais, 2025, já capaz que faz uns 25 anos ou mais. O acidente foi tão trágico aos olhos humanos que o pessoal da funerária, que são meus amigos, me disseram que quase que eles sepultam o corpo, faltando braço e cabeça, porque eles não conseguiram encontrar um braço e a cabeça do acidentado.
E eles já se encontravam preparando o corpo no velório quando eles receberam uma ligação do fazendeiro próximo à rodovia que havia encontrado a cabeça e um dos braços que estava perdido, uma distância de 100 metros longe do corpo. Aí eu te faço a pergunta: Deus que puniu esse jovem? Esse jovem, ele abusou 4 vezes de outros 4 automóveis. No quinto, imprudência, ele desencarnou. Mas não é por isso. Ele não foi parar no limbo e nem no inferno. Um dia, eu tive a oportunidade de deparar com a mãe dele no supermercado, com um nenenzinho dentro do carrinho e a nora. Quando eu bati o olho no nenenzinho, eu o reconheci. Era ele de volta, reencarnado. E eu não pude falar nada, porque ela podia não compreender. Mas eu sei que é ele que retornou na condição de neto dela. Porque Deus, usando aquele termo, Deus não quer a morte do pecador, e sim que ele se arrependa e viva. Isso é mitologia, mas vamos respeitar. Todos nós temos oportunidade de redimir, seja nesta existência, seja na qual for. Abracemos a oportunidade. O importante é estar aqui no corpo físico. Porque nem todos que se encontram nas filas reencarnatórias estão podendo reencarnar. Você sabe de alguém que reencarnou e está reencarnando? Sei. Agradeça a Deus. Porque Deus conta com as mulheres, esses seres que é tão nobre, que só pelo fato de nos receber no corpo físico, através da reencarnação, através de seus úteros, elas não precisariam fazer mais nada para retornar à pátria espiritual aureolada de luz. Porque a reencarnação é uma bênção. Então, são muitos que falam em nome de uma fé que não possui mais, em nome de Deus que não ama, de um Cristo que pretendem colocar a serviço das suas paixões subalternas, e de um evangelho que somente citam naquilo que lhes convém, não é verdade? Por exemplo, na Igreja Católica, não falando mal, é para raciocinar. Eles citam apenas as passagens que lhes convêm.
que lhes favorece, mas que favorece os cofres das igrejas e não a redimissão do adepto, porque os adeptos do catolicismo entram no catolicismo tapado, continuam tapado e saem de lá um dia tapado, não conhecendo os desígnios do Pai, porque o catolicismo eles proíbe que as pessoas se eduquem. Então, quem se beneficia é o clero. Quem se beneficia são os padres, através das arrecadações. Por isso que eles usam aqueles versículos que satisfaz a igreja e não a humanidade. Versículos esses que mantêm preso os adeptos aos dogmas da igreja e não às leis de Deus. Porque é preciso entender, os desígnios de Deus não possuem dogmas. Todos os dogmas que há nas doutrinas aqui na Terra foram estipuladas pelos adeptos encarnados. O Espiritismo, por exemplo, ele é totalmente destituído de dogmas. O Espiritismo não tem dogma. Citam naquilo que lhes convém, com as interpretações que lhes interessam. Olha só. Não negam a reencarnação, nem a sobrevivência. Tem umas religiões que negam sim a reencarnação. Tem umas que negam sim a sobrevivência da alma. Nem a comunicabilidade dos espíritos. Muitas negam sim a comunicabilidade dos espíritos. Mas é interessante que ultimamente, 2024 para cá, 2025, o catolicismo, você observa, as leis de Deus são imutáveis. Você sabe o que significa imutável, né? Que não estão sujeitas a mudanças. Mas as leis do homem, elas são mutáveis. De forma que os dogmas das religiões são mutáveis. Mutáveis no sentido de que, por exemplo, o clero, ele analisa através dos teólogos o ágio e o deságio no cofre do Vaticano. De acordo com o deságio, eles levam ao conhecimento do Papa onde o catolicismo está falhando. E mediante aquelas falhas, o Papa procura ceder à chantagem da humanidade para trazê-las de volta. Pois quantas leis que o clero abominava, não aceitava, mas por falta de adepto, por defasagem de adeptos, o Papa foi preciso aderir a muitas leis que até algumas décadas atrás eram contrárias
Eles não aceitavam justamente para trazer novamente os adeptos de volta. Conforme já dissemos em vídeos anteriores, o carnaval com Cristo, os cultos ecumênicos na Avenida Paulista. Isso tudo significa máfias por detrás para arrancar o dinheiro da humanidade. Os líderes dessas seitas religiosas que faz parte desses cultos ecumênicos, eles não estão com intenção de auto-evangelizar aquele ser, e sim saquear o restante que aquele ser ainda tem na conta bancária. Por isso que muitos não gostam de mim. Mas, porque eu digo isso, mas eu posso dizer uma coisa para você. Eu não sou bolacha nenhuma para a pessoa pôr na boca e dizer assim, que gostoso. Eu estou aqui para servir Jesus, eu não estou aqui para servir o homem. Eu estou aqui para servir aquele homem que de fato deseja seguir os desígnios do Pai. Mas aquele que está com intenção de fazer gracinha, não vem para cima de mim não, porque ele perde o tempo dele. Porque eu não estou aqui para fazer gracinha para ninguém. Mas isso será revelado. Dizem quando a igreja for restabelecida em toda a sua glória, ou seja, quando voltar a dominar com instrumentos de suas ambições. Está vendo só? Já está terminando. Às vezes o esconderijo é a cultura intelectual. O esconderijo é a cultura intelectual, em muitos casos, e chama-se processos de fuga. Constrói seus próprios sistemas, inventam brilhantes sofismas e adestram-se em uma dialética deformada, mas nem por isso frágil e desarticulada, ao contrário, bastante inteligente, pois, sendo eles inteligentes, precisam de um inteligente mecanismo de fuga. Tá vendo só? Eles criam aquele dialético deles e eles acreditam naquilo, eles criam os dogmas, eles creem naquilo e pronto. Eles inventam o juízo final e eles creem naquilo. Outros creem que Jesus um dia virá à Terra e vai arrebanhar de corpo e alma os seres, então tem aqueles que creem. Ora, não é? Enfim, cada um constrói seu esconderijo. Cada um constrói seu esconderijo. Quais são os teus esconderijos? Eu conheço os meus. Então raciocine, quais são os teus? Quais são as tuas fugas? Nós temos que conversar com a gente. Eu devo chegar próximo ao espelho e me perguntar assim, Luiz, quais são as tuas fugas? Por que você está agindo assim? Por que você está fazendo isso? Você é ou você não é? Você não acha, Luiz, que... Você não acha que encerrou? Você acha que não cessou? Você acha que a tua missão já não foi cumprida? Você não consegue enxergar, Luiz, que a tua missão encerrou? Essa é uma mensagem. Você não acha, Luiz,
que a sua missão já encerrou. Nada te impede você, Luiz, de continuar. Mas você não acha que já encerrou? E às vezes o desculpismo me leva a pensar que não. Mas será que não encerrou? Enfim, cada um constrói seu esconderijo, inventa suas defesas segundo suas inclinações, recursos e intenções. A finalidade, porém, é uma só: esconder-se das próprias angústias. Quando descobrimos suas motivações, estamos a caminho de poder ajudá-los a libertar-se da dor. Os indícios precisos eles mesmos nos fornecem. É preciso estarmos atentos, vigilantes, pacientes e prontos a serviço naquilo que lhes convém aos espíritos atormentados e não naquilo que possa estimular-lhes as paixões abrasadoras. O próximo capítulo, as organizações. Estrutura, ética, métodos, hierarquia e disciplina. Então, eu te faço novamente a pergunta: quais são os teus processos de fugas? Você conseguiu se ver durante esse capítulo todo? Eu me vejo 24 horas. Ninguém precisa me dizer: Luiz, você está agindo assim, isso é fuga. Não, ninguém precisa me dizer. Eu sei muito bem quais são as minhas fugas. Mas é aquela pergunta: será que não cessou? Será que não encerrou? Não é desculpismo, não. Porque da mesma forma que o processo de fuga começa, o processo de socorro, o processo de, vamos dizer, de intercessão, tudo começa um dia. Todo mundo intercede uns pelos outros, aqueles que têm condições de interceder. Mas depois que intercede, encerra-se a intercessão. Porque dali em diante, corre já por conta da própria pessoa dar sequência. É natural que os intercessores nunca abandonam aqueles seus tutelados, mas comparecem de vez em quando para dizer: olá, como vão? Estão bem? Estão precisando de alguma coisa? Olá. Assim, conforme de vez em quando em Júpiter, em Saturno, em Marte, juntamente com a equipe espiritual, tenho feito. Quantos seres meus lá
se encontram. Que de vez em quando, visitando-os, há algo que eu posso fazer por vocês? Não. Muito obrigado. E isso é gratificante. Isso faz parte da evolução. Que Deus e Jesus nos ilumine, nos fortaleça. Que essa Mãe Santíssima que eu estou segurando aqui na minha mão, que você pode até se assustar, aí você pode dizer assim, mas você segurando uma Mãe Santíssima, é para ficar registrado. Que olha só para você ver. Eu que de fato creio em Mãe Santíssima. Não creio em imagem, mas respeito as imagens. Mas hoje os trabalhos foi meio que diferente, né? Mãe Santíssima, imagem aqui na minha mão. E lá no alto, pela primeira vez, a imagem do professor Eurípides Barçanufo. Significa uma nova era. Você sabe o significado do Evangelho? O que significa Evangelho? Evangelho significa boa nova. Evangelho significa boa nova. Esta imagem, aquela imagem, na minha vida significa, de hoje em diante, uma nova era. Que Deus nos conforte, nos console e nos sustente onde estivermos.